Em 1926, um inventor francês obteve a patente de um dispositivo que triplicava a produtividade agrícola. Não havia produtos químicos nem máquinas pesadas envolvidas. Apenas cobre e zinco, extraindo energia tanto do céu quanto do solo. Um comitê do governo britânico passou quase 2 décadas revisando os resultados, apenas para carimbar cada relatório como não para publicação e selá-los em um cofre. Os dispositivos desapareceram. O nome do inventor foi apagado dos periódicos científicos, mas as patentes permaneceram. As leis da física nunca mudaram. Na próxima hora, você verá exatamente o que foi suprimido e o porquê. Estas são 4 ciências esquecidas, expostas uma a uma. Esta é a física proibida da jardinagem. Justin Christofleau não era um nome famoso no mundo da ciência. Ele era um agricultor, um experimentador e um inventor persistente nascido na França em 1865. No início da década de 1920, ele já havia passado décadas perseguindo uma única ideia: que as plantas poderiam florescer não apenas com nutrientes do solo, mas com energia invisível extraída da atmosfera. Ele dedicou sua vida à construção de dispositivos incomuns, hastes de metal, espirais e antenas, apostando sua reputação em resultados que desafiavam a ortodoxia agrícola. Em 26 de outubro de 1925, Christofleau registrou uma patente na Suíça para o que chamou de aparelho eletromagnético Terro Celestial. O documento, carimbado como CH118648A e concedido em maio seguinte, descrevia um sistema de placas de cobre e aço magnético projetado para capturar a eletricidade atmosférica e canalizá-la para a Terra. Isso não era uma teoria de bastidores. A patente ainda consta nos registros, um artefato legal que detalha cada fio, cada placa e cada conexão. O impulso de Christofleau vinha dos próprios campos. Ele afirmava que, com seu dispositivo, a aveia crescia a 1,5 metro de altura, e árvores velhas e moribundas voltavam à vida. Ele publicou suas descobertas em livros e periódicos agrícolas, convidando ao escrutínio qualquer pessoa disposta a visitar seus jardins experimentais. A imprensa na França cobriu seu trabalho, às vezes com ceticismo, mas muitas vezes com admiração pelas fotografias e diagramas que ele fornecia. Para Christofleau, a prova sempre deveria ser pública, medida em colheitas em vez de segredos. Muito antes do surgimento dos fertilizantes químicos, ele acreditava que a natureza já fornecia tudo o que uma planta precisava, se soubéssemos ouvir. Sua patente continua sendo uma testemunha silenciosa de um capítulo esquecido na ciência do cultivo de alimentos. Fotografias de meados da década de 1920 mostram vegetais que parecem pertencer a um mundo diferente. Abóboras mais largas que barris e repolhos quase da altura de uma pessoa. Essas imagens, publicadas nos livros e panfletos de Justin, alimentaram rumores de uma descoberta que desafiava todas as regras da ciência do solo. As fotos saíram em revistas de jardinagem francesas e jornais locais, muitas vezes acompanhadas por alegações de colheitas com o dobro do tamanho habitual, e às vezes até mais. No entanto, fora do círculo de Christofleau, poucos podiam dizer de onde vinham essas fotos ou quem as havia verificado. O Comitê de Eletricultura britânico, estabelecido em 1918 sob o Ministério da Agricultura, tomou nota. No início da década de 1920, o comitê estava reunindo relatórios, revisando imagens de safras e enviando observadores a locais em toda a Europa. Seu mandato era simples: separar fatos de fantasia. Por quase 2 décadas até 1936, o comitê coletou fotografias de campo, registros de produtividade e depoimentos de inventores como Christofleau. Seus relatórios provisórios, carimbados como não para publicação, catalogavam tudo, desde talos de cevada gigantes até os dispositivos peculiares
brotando em jardins franceses. Apesar dos visuais impressionantes, os arquivos do comitê revelam um padrão de perguntas sem resposta. Nenhum negativo original ou validações de terceiros para as imagens mais dramáticas jamais surgiram. As fotografias, embora persuasivas, sempre pareciam pairar entre a evidência e a lenda. Para cada foto de uma colheita recorde, havia uma dúvida persistente. Poderiam um simples fio e uma haste realmente explicar essas colheitas? O registro visual exigia uma explicação. A busca por provas científicas estava apenas começando. Cada pedaço de terreno aberto, de parques urbanos a campos rurais, situa-se sob um rio invisível de eletricidade. O ar acima de nossas cabeças possui uma carga constante, positiva no céu e negativa no solo abaixo. Os físicos chamam isso de gradiente de potencial atmosférico. Em um dia claro, a diferença entre o céu e a terra é de cerca de 100 volts para cada metro que você sobe. Não é um raio ou um solavanco que você possa sentir, mas uma voltagem silenciosa, sempre fluindo como uma maré suave. As plantas ficam bem no meio desse campo. Suas folhas e caules, cobertos de pelos microscópicos e cera, agem como condutores naturais. Cada folha de grama e cada broto de feijão coleta silenciosamente carga elétrica do ar. As raízes enterradas na terra conectam-se ao polo negativo desta gigantesca bateria natural. A própria planta torna-se uma antena viva, fazendo a ponte entre o céu e o solo. Isso não é apenas uma imagem poética. O fluxo de eletricidade é mensurável. Em alguns experimentos, uma haste de cobre fincada no chão registrará uma corrente fraca, provando que o ar e a terra estão trocando carga mesmo em um dia calmo. O gradiente de voltagem pode mudar com o clima, mas o padrão básico se mantém. Céu positivo, terra negativa. Uma diferença que nunca dorme. Durante a maior parte da história, esse campo de fundo passou despercebido. Mas no início do século XX, experimentadores como Christophe Léot se perguntaram se as plantas precisavam de algo mais do que água e nutrientes. Eles perguntaram se essa corrente silenciosa poderia ser aproveitada, utilizada ou amplificada. A ideia era simples. Se cada planta já é uma antena, o que acontece quando você lhe dá uma melhor? Um fio de cobre, por exemplo, é muito mais condutor do que um caule ou uma folha. Plantado no solo, ele pode atrair a carga atmosférica de forma mais eficiente, canalizando-a diretamente para a zona radicular. O campo elétrico natural da Terra é sutil, mas está sempre presente. Entender essa energia invisível é o primeiro passo para compreender como um único fio pode mudar tudo no jardim. Dentro de cada planta, uma conversa silenciosa se desenrola na linguagem da eletricidade. Raízes, caules e folhas não apenas transportam água e nutrientes. Eles transmitem minúsculos sinais elétricos conhecidos como potenciais de ação e potenciais de variação que ondulam pelas células na velocidade da vida. Esses sinais não são aleatórios. Eles agem como mensageiros, desencadeando mudanças no crescimento, na fotossíntese e até na forma como uma planta responde ao estresse ou a uma lesão. Quando uma folha de tomate é ferida, por exemplo, uma onda elétrica viaja pelo caule, alertando as células distantes para prepararem suas defesas. Isso é fisiologia vegetal em seu estado mais básico, um circuito vivo sintonizado com o seu ambiente. Pesquisadores mediram esses sinais usando eletrodos finos, mapeando as oscilações de voltagem que passam de célula para célula. Mesmo um campo fraco, de apenas alguns microvolts por metro, pode desencadear uma reação em cadeia. A fiação interna da planta responde a mudanças em seu entorno, seja da luz solar, do vento ou da sutil atração do campo elétrico da Terra. Alguns estudos mostram que, quando expostas a um gradiente elétrico externo, as plantas aumentam a produção de antioxidantes,
e ativam genes ligados à resiliência e ao crescimento. O efeito não se limita a lesões ou ao clima. Ele pode ser acionado pelas ferramentas mais simples: um fio, uma haste ou até mesmo uma bobina cuidadosamente moldada. A espiral, uma forma encontrada em toda a natureza, desde conchas de caracol até cabeças de girassol, tornou-se um símbolo fundamental na eletricultura primitiva. Inventores como Christophe Léo e seus contemporâneos acreditavam que uma espiral de cobre plantada no solo poderia capturar e focar as correntes telúricas da Terra. A geometria não era apenas para exibição. As espirais agem como antenas, reunindo energia de uma área ampla e canalizando-a para um único ponto. Os primeiros designs de bobinas, inspirados tanto em tradições antigas quanto na nova física, visavam amplificar os sinais naturais da planta, não os anular. A ideia era simples: usar a geometria para sintonizar as frequências já presentes no campo, permitindo que a biologia e a física trabalhassem juntas. Essa interseção de forma, sinal e solo é onde a eletricultura se afasta da agricultura química. Em vez de alimentar as plantas à força com nutrientes sintéticos, o objetivo passou a ser desbloquear as vias elétricas que a evolução construiu em cada célula viva. O fio de cobre, moldado e orientado com cuidado, era mais do que um condutor. Era uma chave, uma que prometia abrir novas portas na ciência do cultivo de alimentos. No início da década de 1920, o negócio de cultivar alimentos estava prestes a mudar para sempre. Fábricas na Alemanha e nos Estados Unidos começaram a produzir amônia sintética em uma escala que o mundo nunca tinha visto. O processo Haber-Bosch, que já foi um segredo de guerra, agora lotava vagões de trem e navios de carga com sacos de fertilizante químico. A produção disparou de pouco mais de 1 milhão de toneladas por ano para quase 20 milhões de toneladas por ano em 1960, fazendo o preço da amônia cair de $100 por tonelada para menos de $30 por tonelada. Mas a verdadeira inovação não estava na química, estava no modelo de negócio. Agricultores que antes dependiam de compostagem ou de um fio de cobre instalado uma única vez, agora enfrentavam um novo tipo de contrato: comprar fertilizante a cada primavera ou arriscar uma colheita menor. A assinatura já estava embutida. Cada temporada trazia uma nova compra e cada ano trazia uma nova fatura. O mercado cresceu à medida que mais produtores aderiam, atraídos pela promessa de maiores rendimentos e aplicações fáceis. A indústria de fertilizantes tornou-se uma gigante, com seus lucros atrelados a vendas anuais, não a soluções duradouras. Nesta nova economia, um método que funcionava para sempre, com um simples pedaço de fio, não era apenas uma alternativa. Era uma ameaça. Editores e acadêmicos traçaram uma linha no solo. Colunas de jornais começaram a tratar a eletricultura como uma curiosidade, não como uma concorrente. As manchetes apoiavam-se em termos como alegações milagrosas e métodos excêntricos, muitas vezes agrupando o trabalho de Christophe Léo com máquinas de movimento perpétuo e outros casos atípicos da ciência. Periódicos agrícolas, antes abertos a novas ideias, fecharam silenciosamente suas portas. Manuscritos ficavam sem resposta e cartas ao editor não encontravam retorno. Pesquisadores universitários, pressionados por financiamento e receosos do ridículo, evitaram o apoio público. As próprias descobertas do Comitê de Eletricultura britânico, carimbadas como não para publicação, raramente alcançavam o mundo científico mais amplo. Nos círculos mais influentes, a eletricultura foi silenciosamente enquadrada como ciência marginal. A conversa mudou do que o método poderia fazer para se valia mesmo a pena discuti-lo. No final da década de 1930, a história dos fios de cobre e da energia atmosférica havia sido reduzida a notas de rodapé e folclore. A questão da prova desapareceu, substituída por um acordo silencioso
de que alguns experimentos eram estranhos demais para a boa sociedade. A busca por evidências modernas sólidas teria que esperar por outra geração. Em anos recentes, a busca por provas mudou de patentes antigas e fotos de jardim para vastas extensões de terras agrícolas. Na China, pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas decidiram testar a ideia da eletricidade atmosférica em uma escala nunca tentada antes. Seu experimento cobriu 3.600 hectares, uma área maior que 6.000 campos de futebol, usando fios de alta voltagem suspensos acima das plantações. A configuração não dependia de fertilizantes ou pesticidas. Em vez disso, aproveitava o campo elétrico natural entre o céu e a terra, exatamente como os pioneiros imaginaram, mas em uma escala capaz de alimentar uma cidade. Os resultados foram difíceis de ignorar. Em todos os campos de teste, a produtividade aumentou quase 30%. Isso significou mais trigo, mais arroz e mais vegetais, sem adicionar uma única gota de fertilizante sintético. O resultado mais surpreendente não foi apenas as colheitas maiores. O uso de pesticidas caiu drasticamente, em alguns casos de 70% a 100%. Agricultores relataram menos insetos e plantas mais saudáveis, mesmo em regiões onde as pragas antes eram impossíveis de controlar. Esses eram resultados que os agricultores podiam ver e medir. Isso não foi um experimento de quintal ou uma temporada de sorte. O estudo da Academia Chinesa de Ciências Agrícolas trouxe o conceito de eletricultura para a ciência institucional, com números grandes o suficiente para silenciar alegações de coincidência. Os dados mostraram que as plantas, quando tinham acesso às correntes naturais da Terra, podiam prosperar com energia que sempre esteve lá, gratuita, silenciosa e esperando logo acima do solo. Pela primeira vez em quase um século, as antigas alegações de colheitas multiplicadas por fios e pelo clima tiveram um respaldo mensurável real em escala nacional. Nem todo método que afirma impulsionar o crescimento das plantas funciona da mesma maneira ou acarreta os mesmos riscos. A espiral de cobre usada na eletricultura passiva depende inteiramente da diferença de voltagem natural entre o céu e o solo. Não há fonte de energia externa, baterias ou fios conectados na tomada. O fio de cobre simplesmente age como uma antena melhor, coletando silenciosamente a carga suave que já está presente no ar. Essa abordagem contrasta fortemente com sistemas alimentados que passam eletricidade de alta voltagem pelos campos. Esses sistemas usam transformadores ou geradores para enviar fortes correntes elétricas através de fios suspensos, às vezes a milhares de volts. Embora tais configurações tenham produzido resultados mensuráveis em estudos controlados, elas trazem perigos sérios e graves. A exposição direta a linhas de alta voltagem pode causar choque elétrico, incêndios ou danos a equipamentos sensíveis. Mesmo um pequeno erro de fiação pode transformar um experimento de jardim em uma situação perigosa. As espirais de cobre passivas, por outro lado, são tão simples quanto um catavento. Elas não representam perigo elétrico para pessoas ou animais de estimação e não interferem em eletrônicos próximos. A única energia que elas aproveitam é o que a Terra e o céu fornecem naturalmente. Essa distinção é importante. Confundir os dois métodos pode levar a acidentes ou a decepção se alguém esperar resultados dramáticos de uma bobina caseira conectada a uma bateria de carro. A segurança e a simplicidade da eletricultura passiva fazem parte do seu apelo. É um método que qualquer um pode tentar, sem nada para ligar na tomada e nada a temer. Mas é importante saber onde a linha é traçada e manter os experimentos firmemente no lado seguro dessa linha. Uma simples espiral de cobre plantada no solo pode transformar qualquer quintal em um experimento vivo. O método não é complicado, mas a precisão importa. Comece com um pedaço de fio de cobre nu de bitola 14, aproximadamente da espessura de um clipe de papel resistente. Enrole-o em uma espiral solta.
visando um diâmetro entre 5 e 20 centímetros. Alguns agricultores usam um tarugo de madeira de 12 a 16 milímetros de largura como molde para manter a bobina uniforme. A espiral finalizada deve ter pelo menos 3 voltas, espaçadas para que o ar e a luz passem pelas lacunas. Uma vez moldada, enterre o tarugo no solo para que a espiral fique a 10 ou 15 centímetros de profundidade, com a extremidade superior apontando logo acima da superfície. O detalhe crucial é que a ponta da espiral deve estar voltada para o norte magnético. Uma bússola barata resolve o problema. Não pule esta etapa. As correntes telúricas da Terra fluem de norte a sul, e a orientação pode significar a diferença entre um impulso saudável e nenhum efeito. Posicione a bobina de 10 a 20 centímetros da base da sua planta. Tomates, feijões e abóboras respondem bem, mas alguns jardineiros relatam os resultados mais dramáticos com folhas verdes. Para acompanhar as mudanças, registre a altura, o tamanho das folhas e a atividade de pragas a cada 2 semanas. Tire fotos e pese sua colheita no final da temporada. Um produtor em Ohio registrou um aumento de 40% na produção de alface, com menos pulgões e sem oídio. Ele manteve todo o resto igual, o mesmo solo e a mesma água, e usou apenas uma espiral de cobre por fileira. Os resultados podem variar, mas o método é seguro, silencioso e não requer eletricidade além daquela fornecida pela natureza. Para quem estiver disposto a tentar, o experimento custa menos que uma xícara de café e pode mudar a maneira como você pensa sobre o que é possível em um jardim. Uma espiral de cobre extrai carga da atmosfera. Essa parte está documentada e está em um escritório de patente suíço agora mesmo. Mas e se o próprio solo já fosse uma bateria? Em 1841, um relojoeiro escocês enterrou cobre e zinco em solo úmido e extraiu corrente suficiente para alimentar os primeiros relógios elétricos do mundo. Em todos os lugares onde essas placas ficavam sob a terra, a grama acima delas crescia mais escura, mais densa e mais alta. Ninguém conseguia explicar o porquê. Essa descoberta deveria ter mudado a agricultura para sempre. Aqui está a história real do que aconteceu com ela. Em 1841, um relojoeiro escocês chamado Alexander Bain registrou uma patente que reescreveria silenciosamente as regras da eletricidade. Em vez de depender de baterias químicas caras, Bain enterrou 2 placas, uma de zinco e outra de cobre, no solo úmido e as uniu com um fio. O resultado foi uma corrente constante, extraída não de ácido ou água salgada, mas da própria terra. Isso não era um truque de salão ou um experimento passageiro. A configuração de Bain alimentou os primeiros relógios elétricos do mundo, com seus pêndulos balançando com a energia extraída do solo. Sua patente, número 8763 no Reino Unido, descrevia como 2 placas de metais diferentes, colocadas em terra úmida, poderiam acionar engrenagens e eletroímãs sem a necessidade de dar corda ou reabastecer. A terra, percebeu bem, era sua própria bateria, uma que nunca se esgotava. A bateria de terra de Bain não foi apenas uma novidade para a oficina. Ela encontrou seu caminho para o coração da telegrafia vitoriana. Onde a necessidade de energia confiável a longa distância crescia rapidamente, estações de telégrafo em toda a Grã-Bretanha começaram a usar placas enterradas de cobre e zinco para enviar sinais através de fios únicos. Com o próprio solo agindo como caminho de retorno, esse método de retorno pela terra, inspirado por experimentos anteriores na Alemanha, permitiu que os operadores estendessem as linhas para mais longe e cortassem custos. No Hyde Park e ao longo da ferrovia de Edimburgo para Glasgow, as placas enterradas de Bain forneciam uma corrente limpa de baixa voltagem, muitas vezes em torno de 1 volt por célula, o suficiente para marcar fitas de papel em velocidades que deixavam sistemas rivais para trás. Essas instalações não eram apenas teóricas. Engenheiros documentaram como o alinhamento das placas de norte a sul
e o enterro mais profundo do zinco no solo podiam aumentar a produção. O solo úmido funcionava melhor. Terra seca significava que a corrente enfraquecia e o sistema precisava de cuidados atentos. Mas quando as condições eram favoráveis, a bateria de terra funcionava por meses sem interrupção. As próprias notas de bem e petições de patentes de 1841 a 1843 descrevem uma tecnologia que era ao mesmo tempo simples e profunda. Eletricidade colhida da química do solo, aproveitada por nada mais do que sucata de metal e água. Outros inventores logo seguiram o exemplo de Bain. Patentes dos Estados Unidos do final de 1800, como as de Daniel Draw e George Dickman, ampliaram a ideia, encadeando várias baterias de terra para aumentar a voltagem para relógios e telégrafos. O princípio central nunca mudou. Dois metais diferentes enterrados em solo úmido podiam transformar o chão sob seus pés em um gerador silencioso. Em uma era antes das redes elétricas, isso era uma revolução escondida à vista de todos. A bateria de terra de Bain alimentou silenciosamente o mundo vitoriano, funcionando nos fundos das casas e sob aterros ferroviários. Ela provou que a própria terra estava viva com corrente, esperando para ser aproveitada. A história do que aconteceu a seguir, como essa tecnologia desapareceu de vista, começa com uma observação simples. Onde quer que essas placas de metal estivessem escondidas, algo estranho começava a acontecer no solo ao redor delas. Relatórios começaram a circular entre trabalhadores de telégrafos e agricultores locais nos campos úmidos, onde as placas de cobre e zinco ficavam enterradas sob a grama. Algo estranho estava acontecendo. As linhas de telégrafo zumbiam silenciosamente no alto, mas era o próprio chão que chamava a atenção. Uma linha de grama que corria entre as placas escondidas se destacava. Era mais escura, mais densa e mais alta do que as manchas a apenas alguns metros de distância. Não havia sacos de fertilizantes, nem composto secreto, apenas a presença silenciosa de dois metais e o lento escoamento de corrente pela terra. Nenhum artigo científico capturou essas mudanças. Em vez disso, a história espalhou-se de boca em boca. Um chefe de estação em Yorkshire apontou para a faixa exuberante que corria ao lado de um retorno de telégrafo enterrado. Um zelador em Essex brincou que a grama parecia saber onde os fios estavam. O padrão repetia-se em aterros lamacentos e estradas rurais. Onde quer que o solo carregasse uma corrente constante, as plantas próximas pareciam mais saudáveis e vigorosas, como se tivessem encontrado uma vantagem oculta. Décadas depois, um médico de Connecticut, chamado George Starr White, notou isso. White não era um médico rural comum. Ele passou sua carreira perseguindo as forças invisíveis da natureza, convencido de que a eletricidade no solo poderia desbloquear novas possibilidades para a agricultura. No início do século XX, ele começou a promover a ideia de que as correntes naturais da Terra, o que ele chamava de terroeletricidade, poderiam ser aproveitadas para impulsionar as colheitas. Suas palestras e panfletos descreviam experimentos onde correntes fracas canalizadas pelo solo pareciam despertar a vida em campos cansados. As alegações de White eram audaciosas, mas ele era cuidadoso para não prometer milagres. A evidência estava dispersa. Um pedaço de milho mais verde aqui, uma fileira de feijões que amadurecia mais cedo ali. A maior parte do que ele oferecia eram observações e perguntas, não números exatos. Os jornais da época mencionavam às vezes esses efeitos estranhos, mas sempre de passagem. Um periódico agrícola de 1915 descreveu um agricultor que jurava que suas batatas cresciam mais perto de um fio enterrado. Outro recorte do meio-oeste falava de videiras que pareciam prosperar ao lado de um antigo poste de telégrafo. O padrão era sempre o mesmo. Nenhum teste controlado, nenhum endosso oficial, apenas um rumor persistente de que algo no solo estava silenciosamente alimentando as plantas. Para muitos, essas histórias eram pouco mais que folclore.
Mas para experimentadores como White, elas sugeriam uma camada oculta na vida do solo, uma conexão entre eletricidade e crescimento que a ciência ainda não havia explicado. A pergunta permanecia: a própria Terra estava nutrindo essas plantas ou era tudo um truque visual? A busca por um mecanismo real, algo que pudesse transformar esses relatórios dispersos em um método repetível, viria a seguir. Cobre e zinco, quando colocados em solo úmido, fazem mais do que apenas ficar parados silenciosamente sob a terra. Eles desencadeiam uma reação química que transforma o próprio solo em um circuito vivo. A ciência por trás disso chama-se ação galvânica. Aqui está o que acontece. O zinco, o metal mais reativo, começa a perder elétrons. Esses elétrons viajam por um fio conectado acima do solo, buscando a placa de cobre. O solo atua como a ponte que transporta íons carregados entre os dois metais. Esse fluxo de elétrons é corrente contínua, o mesmo tipo de corrente que outrora alimentou os relógios elétricos e telégrafos de bem. Mas no solo, essa corrente faz algo completamente diferente. No nível microscópico, a placa de zinco atua como o ânodo. Ela cede elétrons e dissolve-se lentamente, liberando íons de zinco no solo circundante. A placa de cobre, o cátodo, recebe os elétrons e ajuda a completar a reação. A umidade do solo é essencial. Moléculas de água, junto com minerais e sais dissolvidos, permitem que os íons se movam livremente. Sem água suficiente, a corrente oscila e morre. Nas condições certas, solo úmido e ligeiramente ácido, a voltagem entre o cobre e o zinco pode atingir cerca de 0,8 a 1,1 volts. Não é muito, mas é o suficiente para desencadear uma cadeia de mudanças sob a Terra. Essa corrente fraca, mas constante, começa a quebrar ligações químicas no solo. Nutrientes que estavam retidos como compostos estáveis, fosfatos, cálcio, potássio, começam a deslocar-se. O processo chama-se eletrólise. À medida que os íons migram sob a influência do campo elétrico, alguns tornam-se mais disponíveis para as raízes das plantas. É como se a bateria estivesse abrindo uma despensa que sempre esteve lá, mas que estava hermeticamente selada. As plantas, como se descobriu, conseguem sentir essa voltagem. Suas raízes não são apenas canudos passivos, sugando água e minerais. Décadas de pesquisa em fisiologia vegetal mostraram que as raízes respondem realmente a campos elétricos, um fenômeno chamado eletrotropismo. Em experimentos laboratoriais controlados, as raízes curvam-se e crescem em direção ao cátodo, a placa de cobre. Quando expostas a gradientes de voltagem até minúsculos, alguns estudos mostram que as raízes conseguem detectar campos tão fracos como 1 milivolt por centímetro. O efeito é sutil na natureza, mas em um jardim com placas de cobre e zinco, as raízes são atraídas para a zona onde os nutrientes são mais móveis. O resultado é um impulso duplo: íons mais disponíveis no solo e raízes que os procuram ativamente. Isso não é magia nem pensamento positivo. É uma resposta documentada na biologia vegetal. A força do campo em uma configuração típica de bateria de terra, cerca de 0,5 a 1 volt em alguns centímetros, corresponde aos níveis usados em estudos laboratoriais de eletrotropismo radicular. A corrente também altera o ambiente do solo de outras formas, mudando as populações microbianas e até alterando o pH perto dos eletrodos. Nas melhores condições, jardineiros e experimentadores mediram a voltagem com um simples multímetro, a prova de que o sistema está funcionando, mesmo que as mudanças sejam invisíveis a olho nu. O mecanismo é simples, mas os efeitos podem ser dramáticos. Com o cobre e o zinco atuando como parceiros silenciosos sob a terra, o solo torna-se mais do que um meio para as raízes. Torna-se um ator ativo na vida da planta, canalizando energia e desbloqueando recursos que, de outra forma, ficariam fora de alcance. No alvorecer do século XX, a corrente silenciosa que fluía sob o solo
já não era a única força a moldar a agricultura. Um novo protagonista entrou em cena, o fertilizante sintético, e ele reescreveria a economia do cultivo. Em 1909, Fritz Haber e Carl Bosch decifraram o código para extrair nitrogênio do ar, transformando-o em amônia em escala industrial. Em 1913, a primeira fábrica Haber-Bosch estava operando na Alemanha, e em breve, a promessa de nitrogênio barato e abundante varreu a Europa e a América do Norte. O que antes levava anos de rotação de culturas ou toneladas de esterco, agora podia ser alcançado com um único saco de cristais brancos. A indústria de fertilizantes não vendia apenas um produto, vendia uma nova forma de pensar sobre o solo. Anúncios das décadas de 1920 e 1930 prometiam colheitas recordes e abundância sem esforço. Tudo pelo preço do suprimento de uma temporada. Boletins agrícolas, apoiados por agências governamentais como o USDA, começaram a promover o que chamavam de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, como o trio essencial para a agricultura moderna. A mensagem era simples. O solo saudável não era algo que se cultivava ao longo dos anos, mas algo que se podia comprar, espalhar e repetir. Os agricultores, confrontados com a pressão para alimentar populações crescentes e competir em mercados nacionais, viram o apelo. O fertilizante sintético era confiável, mensurável e, o mais importante, repetível. Cada colheita significava uma nova venda. A economia favorecia produtos que se esgotavam, não sistemas que funcionavam para sempre. Onde uma bateria de terra precisava apenas de 2 pedaços de metal e um pouco de fio, o novo modelo transformava os nutrientes em uma assinatura. Uma instalação permanente, como as placas enterradas de bem, exigia um custo único e não oferecia receita recorrente. Mas um saco de nitrato ou fosfato garantia que o cliente voltaria na primavera seguinte. A mudança foi mais do que tecnológica, foi cultural. Revistas agrícolas da década de 1930 estão repletas de depoimentos para marcas químicas, fotos comparativas de milho imponente e trigo exuberante, tudo creditado à mistura mais recente. Em contraste, as velhas histórias de solo elétrico e placas enterradas desvaneceram-se no fundo. Boletins do USDA do final da década de 1920 descartavam a eletricultura sumariamente, chamando-a de curiosidade sem valor prático para o agricultor moderno. A ciência por trás das correntes galvânicas do solo foi silenciosamente arquivada como marginal, substituída pela certeza da análise química e dos rendimentos padronizados. Nenhum memorando secreto ou conspiração corporativa surgiu para provar uma campanha deliberada contra a invenção de bem. O registro mostra algo mais sutil. Um mercado que recompensava o descartável, não o durável. À medida que as empresas químicas escalavam a produção e as agências governamentais padronizavam recomendações, a bateria de terra foi deixada para trás. Não por sabotagem, mas pela lógica do lucro e pela maquinaria do progresso. A corrente silenciosa do solo, outrora uma maravilha da engenhosidade vitoriana, tornou-se uma reflexão tardia na era da amônia. No entanto, a física nunca mudou. A mesma reação que alimentou relógios e telégrafos ainda pulsa sob nossos pés, esperando que uma nova geração redescubra o que foi silenciosamente deixado de lado. A questão agora é se a promessa de energia gratuita e solo vivo consegue encontrar um lugar em um mundo construído sobre consumíveis. A resposta pode não estar nos arquivos, mas nas mãos daqueles dispostos a testar a ideia por si mesmos. Um jardineiro de quintal observa 2 fileiras de alface. Uma fileira tem um cano de cobre e um prego galvanizado cravados no solo, ligados por um fio acima da terra. A outra fileira cresce sem qualquer metal. Após 4 semanas, a diferença é clara. A alface eletrificada é mais alta,
com folhas que se espalham mais e mostram um tom verde mais profundo. Uma balança digital confirma a mudança. A biomassa úmida média na fileira eletrificada é de 38 gramas por planta, comparada a 26 gramas no controle. Isso é um aumento de quase 50%. Não chega a ser o dobro, mas é um salto substancial. Uma ponta de prova do multímetro toca o cobre e o zinco. A tela pisca e depois estabiliza em 1,03 volts. Essa é a mesma faixa relatada por jardineiros em fóruns e testes no YouTube. Algo entre 0,8 e 1,1 volts, dependendo da umidade e do pH do solo. As curvas de crescimento traçadas ao longo do mês mostram as plantas eletrificadas avançando na segunda semana e mantendo a liderança. Volts importam, e a leitura é consistente. O jardineiro registra cada detalhe: pH do solo, chuva diária e leituras de voltagem. Na colheita, um simples teste T fornece um valor P de 0,04, logo abaixo do limiar científico de significância. Os números não garantem um crescimento duplicado todas as vezes, mas confirmam que algo real está acontecendo. A corrente não é apenas mensurável, ela está fazendo a diferença em plantas vivas. Transformar o seu jardim em uma bateria viva requer apenas algumas peças simples. Comece com um pedaço de cano de cobre ou fio de cobre grosso. Cerca de 15 a 20 centímetros é suficiente para a maioria dos canteiros. Para a outra metade do par, use um prego galvanizado ou uma tira de zinco, também com 15 a 20 centímetros de comprimento. Estes dois metais são o coração do sistema. Você precisará de um pedaço de fio isolado, longo o suficiente para alcançar o cobre e o zinco, com um pouco de sobra para manter a conexão acima do solo. Pressione o cobre no solo de um lado da zona radicular da planta, a cerca de 15 centímetros de profundidade. Coloque o zinco ou o prego galvanizado no lado oposto, na mesma profundidade, e espace-os aproximadamente 20 a 30 centímetros entre si. A chave é mantê-los em solo úmido, pois se a terra secar, o efeito desaparece rápido. Descasque as pontas do seu fio e, em seguida, enrole uma extremidade firmemente no cobre e a outra no zinco. Certifique-se de que o fio permaneça acima da superfície do solo. Isso completa o circuito e permite que você monitore as conexões quanto à corrosão. Quando tudo estiver no lugar, verifique sua configuração com um multímetro. Toque uma ponta de prova no cobre e a outra no zinco. Você deve ver uma leitura entre 0,8 e 1,1 volts. Se o solo estiver úmido e ligeiramente ácido para melhores resultados, registre sua voltagem e a umidade do solo a cada poucos dias e substitua a peça de zinco se ela apresentar corrosão intensa. Com este arranjo simples, você está pronto para realizar seu próprio experimento e acompanhar os resultados safra após safra. Você acabou de ver como o cobre e o zinco em solo úmido produzem uma voltagem constante que atrai as raízes. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas esquece. Você pode já estar carregando ambos os metais no seu bolso. Antes de 1982, cada moeda de 1 centavo dos Estados Unidos era 95% cobre. Depois de 1982, mudaram para zinco sob uma fina camada de cobre. 2 moedas, 2 metais diferentes. Isso é uma célula galvânica escondida no seu troco. Alinhe 2 moedas de 1 centavo, uma de 1979 e a outra de 1984. À primeira vista, elas são gêmeas, mas jogue-as em uma superfície dura e a ilusão se quebra. A moeda mais antiga ressoa clara e brilhante, como um pequeno sino. A mais nova cai com um baque surdo e pesado. Essa diferença não está apenas nos seus ouvidos, está no metal. Cada moeda de 1 centavo, feita antes de 1982, possui um núcleo oculto de cobre, denso e ressonante. As moedas feitas após 1982
são quase inteiramente de zinco, sob uma camada de cobre finíssima, e elas abafam o som. Vírias e a data estampada conta a história. Antes de 1982, as moedas ecoam com o tom característico do cobre. Depois de 1982, o som torna-se opaco, com o zinco assumindo o papel principal. A mudança é tão sutil que a maioria das pessoas nunca percebe, mas a evidência está bem ali na sua mão e no simples teste de som que revela o que realmente há dentro. Duas moedas, o mesmo tamanho, o mesmo rosto, mas por dentro, mundos à parte. Isso não é apenas troco, é uma pista para algo muito maior que espera bem diante dos olhos. Raspe a superfície de uma moeda de 1 centavo e a verdade aparece. Por baixo daquela fina camada de cobre, moedas cunhadas após 1982 revelam um núcleo prateado, zinco quase puro, 97,5% em peso. Moedas cunhadas antes de 1982 são 95% cobre, com apenas um toque de zinco adicionado para dar resistência. A Casa da Moeda dos Estados Unidos fez a mudança em 1982, eliminando gradualmente o cobre conforme os preços subiam. No papel, era apenas economia. Na sua mão, é uma lição de química disfarçada de troco. Lixe uma moeda de cobre até o metal aparecer. Lixe uma moeda de zinco da mesma forma, e você terá os dois metais que alimentam a bateria mais simples do mundo. A diferença não é apenas acadêmica. Quando esses metais encontram umidade, eles reagem. Um minúsculo pulso elétrico se forma, o suficiente para desencadear algo no solo. A maioria das pessoas nunca vê, mas cada moeda de 1 centavo cunhada após 1982 é uma cápsula do tempo de zinco envolta em cobre, esperando que alguém conecte os pontos. A fórmula está escancarada. Uma moeda para o cobre, uma para o zinco. O sistema mudou o metal, mas deixou o segredo escondido à vista de todos. Justin Christoffel estava na encruzilhada da agricultura do Velho Mundo e da era elétrica. Nascido em 1865, ele não era um mero inventor amador. Seu nome aparecia em patentes de Paris a Genebra, e na década de 1920, ele foi reconhecido com uma medalha de ouro pela Sociedade Nacional de Agricultura da França. Numa época em que a maioria dos inventores perseguia o vapor ou a gasolina, Christoffel focou seu interesse na energia invisível do ar e do solo. Ele acreditava que a própria eletricidade da natureza, se aproveitada, poderia alimentar nações. Sua resposta foi o dispositivo eletromagnético Terro Celestial. O design era simples, mas preciso. Uma bacia de zinco em forma de tigela rasa, montada no topo de um poste de madeira. Acima dela ficava uma placa de cobre plana, posicionada para captar os vestígios mais fracos de energia atmosférica. Os dois metais não foram escolhidos ao acaso. Zinco e cobre, quando emparelhados em terra úmida, criam uma bateria natural, uma célula galvânica que produz um fluxo constante de corrente. A patente de Christoffel, CH1218648A, registrada na Suíça em 1927, descrevia cada detalhe. A tigela de zinco atuando como o ânodo, a placa de cobre como o cátodo e o poste elevando o conjunto para atrair tanto as forças terrestres quanto as celestiais. Ele não apenas esboçou ideias em um caderno. Christoffel construiu protótipos, testou-os em seus próprios campos e publicou os resultados em periódicos agrícolas. Suas oficinas produziram dispositivos aos milhares, cada um carimbado com seu nome. Agricultores da França à Bélgica faziam fila pela chance de testar essa nova abordagem. No final da década de 1930, mais de 150 mil unidades haviam sido vendidas em toda a Europa. O dispositivo não exigia fios, baterias ou produtos químicos. Apenas os metais certos, o posicionamento correto e a paciência para deixar a natureza fazer o seu trabalho. A reputação de Christoffel
cresceu junto com sua invenção. Ele deu palestras em universidades, ganhou medalhas em exposições agrícolas e conquistou o respeito tanto de engenheiros quanto de produtores tradicionais. Aos céticos, ele oferecia não apenas teorias, mas projetos e demonstrações públicas. Em um mundo faminto por soluções, Cristofleot prometia uma colheita alimentada pela própria terra, com nada mais do que uma tigela de zinco e uma placa de cobre captando as energias silenciosas que cercam cada campo. Em 1927, Justin colocou suas alegações à prova, publicando tabelas de produtividade que pareciam saídas de ficção científica. Os números estavam impressos diretamente em sua patente suíça, CH1218648A. Campos de aveia produziram 200% mais grãos do que os lotes de controle. Batatas renderam de 30 a 35 tubérculos por planta, onde os agricultores esperavam apenas 5 ou 6. Os feijões triplicaram sua produção mesmo durante a seca. Estes não foram experimentos discretos de jardim. Os resultados de Cristofleot foram manchetes em periódicos agrícolas franceses, atraindo multidões para suas demonstrações públicas. A promessa era simples: sem produtos químicos, sem fios, apenas uma bacia de zinco e uma placa de cobre trabalhando com o clima e o solo. O mundo agrícola tomou nota. Pedidos dos dispositivos de Cristofleot chegaram de toda a Europa. No final da década de 1930, mais de 150 mil unidades haviam sido vendidas, um número que eclipsava a maioria das invenções agrícolas da época. Fábricas na França e na Bélgica funcionavam a todo vapor, estampando seu nome em cada bacia e placa. Testemunhos chegaram de produtores que juravam que seus campos nunca estiveram melhores. Alguns até relataram vegetais tão grandes que precisavam ser colhidos com as duas mãos. O dispositivo foi licenciado no exterior, com ofertas da Alemanha e da Itália, para comprar os direitos integralmente. Mas tão rápido quanto essa nova tecnologia se espalhou, seu rastro desapareceu. Os registros mostram um surto de vendas, uma onda de entusiasmo e, em seguida, uma queda súbita. O nome de Cristofleot, outrora figura carimbada nos círculos agrícolas, começou a desaparecer das manchetes. As tabelas da patente, antes motivo de celebração, tornaram-se pouco mais do que notas de rodapé na história da jardinagem. Dispositivos que prometeram uma revolução foram silenciosamente guardados em celeiros e galpões, com o cobre e o zinco deixados para escurecer no escuro. Os dados, as vendas e os testes públicos, todos apontavam para uma descoberta. No entanto, a própria tecnologia pareceu desaparecer, deixando apenas os números para trás e um mistério que assombraria a próxima geração de produtores. Em 1918, enquanto a Europa lutava para se reconstruir após a guerra, a Grã-Bretanha formou um comitê diferente de qualquer outro. O Comitê de Eletricultura Britânico reuniu algumas das mentes mais brilhantes da época: físicos, biólogos, engenheiros elétricos e até laureados com o Nobel. Sua missão era clara: testar se a eletricidade poderia transformar a agricultura. Ao longo de quase 2 décadas, o comitê realizou testes em campos e em estufas, trocando produtos químicos por simples placas de metal, cobre e zinco enterrados no solo. Seus relatórios provisórios descreveram os resultados como nada menos que desconcertantes. O trigo brotou mais rápido. As culturas de raízes ganharam volume. Em alguns anos, a produtividade saltou por margens que não podiam ser explicadas apenas pelo clima ou pela semente. Um relatório prometia ganhos substanciais e urgia por mais estudos. As credenciais do comitê davam peso ao trabalho. Eles não eram inventores amadores de quintal. Eram membros da Royal Society, cientistas do governo e professores universitários, todos reportando ao Ministério da Agricultura. Suas descobertas filtraram-se pelos canais oficiais, sugerindo um avanço que poderia mudar a forma como os alimentos eram cultivados em todo o império.
Por um tempo, pareceu que a eletricultura poderia passar de curiosidade de laboratório à política nacional. A expectativa era de que, uma vez coletados os dados, os resultados seriam publicados e compartilhados com agricultores de todos os lugares. Em vez disso, à medida que os experimentos se acumulavam e a evidência tornava-se mais difícil de ignorar, o trabalho do comitê começou a recuar da vista do público. A história daqueles testes e o destino de seus relatórios logo tomariam um rumo muito diferente. É aqui que o registro se oculta e o silêncio torna-se parte da história. Um único carimbo em tinta vermelha, não para publicação, trancou as descobertas do comitê. Os volumes finais, repletos de anos de dados de testes de safras e correspondência, desapareceram nos arquivos do governo. Apenas 2 cópias são conhecidas por terem sobrevivido. O restante foi retirado de circulação, encaixotado e esquecido. Em 1936, o Comitê de Eletricultura britânico foi dissolvido sem alarde. A razão oficial foi a mudança de prioridades e a necessidade de soluções mais práticas. Mas o momento não foi coincidência. Naquele mesmo ano, o processo Haber-Bosch varreu a Europa, transformando o ar em fertilizante sintético por tonelada. Fábricas químicas surgiram, prometendo colheitas infinitas por um preço. O mercado de fertilizantes à base de amônia explodiu, atraindo contratos governamentais e capital privado. Pela primeira vez, a produção de alimentos podia ser escalada com sacos de pó, medidos, previsíveis e lucrativos. Os experimentos do comitê com metais simples no solo ameaçavam essa nova ordem. Uma técnica gratuita, alimentada por nada além do clima e sucata de metal, não tinha lugar no modelo de negócios da agricultura industrial. Os relatórios carimbados e selados tornaram-se vítimas de uma revolução econômica. A pergunta permanece: os resultados foram enterrados porque falharam ou porque tiveram sucesso demais? A resposta continua trancada em um cofre, escondida atrás de um carimbo e de uma maré mutável de dinheiro. A eletricidade no solo não é apenas um truque de festa. Quando o cobre e o zinco se encontram na terra úmida, desencadeiam uma reação tão antiga quanto a primeira bateria. A diferença em sua composição atômica impulsiona elétrons do zinco para o cobre, criando uma corrente constante, tipicamente de aproximadamente 1,1 volts. Não é suficiente para acender uma lâmpada, mas é pleno para uma planta. Isso não é especulação, é eletroquímica básica. O mesmo princípio que alimentou a bateria de terra de Alexander Bain em 1841 e que faz funcionar cada pilha AA na gaveta da sua cozinha. O que acontece a seguir é biologia pura. As raízes sentem e respondem a campos elétricos, um fenômeno chamado eletrotropismo. Quando uma pequena voltagem percorre o solo, as raízes crescem realmente em direção ao cátodo, buscando a fonte da corrente. Esse leve empurrão guia as pontas das raízes para a água e nutrientes que de outra forma poderiam perder. Em experimentos controlados, plantas expostas a correntes de baixo nível mostram sistemas radiculares mais fortes e densos, e às vezes, um crescimento mais rápido acima do solo. Mas a história não termina com a eletricidade. À medida que o zinco sofre corrosão, ele libera lentamente íons de zinco no solo. As plantas precisam de zinco para fabricar triptofano, o aminoácido no coração da síntese de alcina. As alcinas são os hormônios que dizem às plantas quando e como crescer, alongando caules, inchando frutos e ramificando raízes. Sem zinco suficiente, esse caminho estagna. Com ele, o crescimento dispara. Pesquisas de campo recentes confirmam as velhas alegações. Em 2018, pesquisadores na China relataram que a adição de células galvânicas de baixa voltagem, placas de cobre e zinco, em campos úmidos, aumentou a produtividade das colheitas em 20 a 30%. As plantas não eram apenas maiores, eram mais saudáveis, com sistemas radiculares mais vigorosos e maior resistência ao estresse.
Os números ecoam os resultados extraordinários da época de Cristoflot, agora medidos com instrumentos modernos em vez de folclore de jardim. O mecanismo é simples. Dois metais, um pouco de umidade e uma corrente que alimenta tanto as raízes quanto a bioquímica. O truque da moeda de 1 centavo não é apenas um mito, é uma hipótese viva e testável, baseada na física e na ciência das plantas, esperando por qualquer pessoa com um punhado de moedas e um pedaço de terra. Comece com 2 moedas na palma da mão, uma de cobre e outra de zinco. Isso é tudo o que você precisa para construir o sistema simples de eletricultura. A lista de materiais é curta. Uma moeda de 1 centavo de antes de 1982, uma de depois de 1982, um pedaço de lixa e um pequeno comprimento de fio de cobre. Se você quiser tentar o segundo método, sem baterias, sem produtos químicos, sem aparelhos, apenas metal, terra e água. Primeiro, limpe ambas as moedas com lixa. Você quer o metal puro exposto, o cobre brilhando em uma e o cinza prateado do zinco na outra. Isso remove o revestimento protetor e permite que o solo faça o seu trabalho. Para o método do anel, cave um pequeno buraco em cada lado da zona radicular da sua planta. Coloque a moeda de cobre de um lado e a de zinco do outro, a cerca de 10 centímetros de distância. O espaçamento importa, perto o suficiente para a corrente viajar através do torrão da raiz e longe o suficiente para evitar contato direto. Cubra com terra, regue normalmente e deixe a bateria natural formar-se sob o solo. Para o método do fio, enrole um comprimento de fio de cobre firmemente em volta de uma moeda de zinco. Torça as pontas para que o cobre faça contato firme com o zinco. Enterre este conjunto perto das raízes, com o lado do cobre voltado para cima, se possível. O fio aumenta a área de superfície, impulsionando a conexão elétrica. Em ambas as configurações, a umidade é essencial. O sistema não funcionará em terra seca. Um conjunto por planta é suficiente, mas não é melhor, e o excesso de zinco pode prejudicar as raízes ao longo do tempo. Esses métodos baseiam-se no espaçamento horticultural básico. As moedas ou conjuntos devem ficar onde as raízes alimentadoras são mais ativas, geralmente a 10 ou 15 centímetros do caule. Uma vez instalados, não há nada mais a ajustar. As moedas fazem o seu trabalho silenciosamente, dia e noite, alimentando um fluxo de corrente e uma liberação lenta de íons de zinco diretamente no solo. Uma moeda enterrada no solo começa a funcionar no momento em que toca a umidade, mas o processo não dura para sempre. Como qualquer bateria, a voltagem cai à medida que o zinco é consumido lentamente. É por isso que o monitoramento cuidadoso importa. A cada poucas semanas, uma simples leitura do multímetro dirá se a sua configuração ainda está ativa. Se a voltagem cair abaixo de 0,5 volts, é hora de trocar por uma nova moeda de zinco. O lado do cobre, a menos que esteja muito corroído, geralmente dura muito mais tempo. O excesso de zinco, no entanto, pode levar uma planta do estado saudável ao estresse. Uma moeda de zinco por planta é o limite superior. Dobrar a quantidade não dobra o efeito. Apenas corre o risco de sobrecarregar a zona radicular com íons metálicos. Mantenha um caderno ou um registro no celular com datas, voltagens e quaisquer mudanças no crescimento da planta. Isso não é apenas por curiosidade, é a espinha dorsal de uma experimentação real. Se notar as folhas amarelando ou as raízes parando de crescer, verifique tanto a voltagem quanto o número de moedas de zinco em uso. A chuva, a irrigação e o pH do solo desempenham um papel na velocidade com que o zinco se dissolve. Por isso, os resultados podem variar de jardim para jardim. Trate cada planta como seu próprio teste. Documente o que vê, troque as moedas conforme necessário e evite a tentação de escalar antes de ter acompanhado o resultado. Testes responsáveis significam respeitar tanto o poder quanto os limites deste método.
O sistema da moeda é simples, mas a ciência por trás dele merece uma abordagem cuidadosa e medida. É assim que as novas descobertas passam do mito de jardim para a ferramenta comprovada. Uma planta, um ponto de dados por vez. Até agora, cada método dependeu de uma reação química. O cobre encontra o zinco, os elétrons fluem e o solo desperta. Mas em 1974, dois pesquisadores publicaram fotografias que quebraram uma regra completamente diferente. Rabanetes 3 vezes maiores que o tamanho normal e pepinos amadurecendo 2 semanas antes do previsto. Não havia cobre, nem zinco, nem bateria alguma. Apenas um único ímã. A única variável era uma força invisível que não se pode saborear, cheirar ou ver. Página após página de seu livro de 1974, Albert Roy Davis e Walter Rawls apresentaram fotografias em preto e branco que desafiavam as regras da biologia vegetal. Numa imagem, um aglomerado de rabanetes está ao lado de um grupo de controle. A diferença não é sutil. Os rabanetes tratados com imã estão inchados até quase 3 vezes a massa de seus irmãos não tratados. Bulbos tão grandes que lotam o prato, com suas raízes emaranhadas em um tapete denso. A legenda afirma um aumento de 200 a 300% alcançado sem uma única gota de fertilizante. Nenhum solo especial, nenhum reforço químico. Apenas um único ímã posicionado com cuidado científico. Algumas páginas depois, outra imagem captura uma fileira de videiras de pepino. As videiras expostas ao polo sul de um ímã já estão carregadas de frutos, enquanto os controles ficam para trás, com suas folhas ainda imaturas. O livro observa que esses pepinos amadureceram quase 2 semanas antes do previsto. A única variável foi qual extremidade do ímã ficou voltada para as sementes. Cada imagem é numerada, rotulada e acompanhada por notas manuscritas, datas, pesos e detalhes exatos da configuração. As imagens não escondem sua ambição. Elas convidam ao escrutínio, oferecendo um desafio visual direto à ideia de que o crescimento das plantas é governado exclusivamente pela química. A escala da anomalia é inconfundível. Estas não são melhorias menores. Os resultados, conforme relatados, são ordens de magnitude além do que a horticultura convencional espera de qualquer intervenção única. As fotografias continuam sendo o cerne da alegação. Elas não explicam como o efeito funciona ou por quê. Elas simplesmente mostram o que aconteceu quando as regras foram quebradas por uma força que não pode ser vista. A questão não é mais se a evidência existe, ela encara você da página. A próxima pergunta é como tal resultado poderia ser possível. Albert Roy Davis passou décadas buscando respostas que a ciência convencional se recusava a fazer. Nascido em 1908, Davis escolheu ser um estranho, um físico autodidata que construiu seu próprio laboratório na zona rural de Connecticut. Seus primeiros experimentos na década de 1930 nada tinham a ver com plantas. Ele buscava uma cura para seus próprios problemas de saúde, testando como campos magnéticos afetavam feridas e bactérias. Os resultados foram estranhos o suficiente para mantê-lo trabalhando quando laboratórios universitários e comitês de concessão de bolsas o rejeitavam. Walter Rawls entrou na história anos depois. Treinado como engenheiro químico, Rawls trouxe disciplina metódica à curiosidade implacável de Davis. Juntos, eles decidiram testar se a força invisível do magnetismo poderia moldar o mundo vivo. Sua parceria foi não convencional em todos os sentidos. Sem financiamento corporativo, sem apoio acadêmico e sem promessa de lucro. Cada experimento era pago com o próprio bolso. Cada falha era registrada em cadernos manuscritos. Cada avanço era capturado em filme preto e branco. Em outubro de 1974, eles compilaram suas descobertas em um livro chamado Magnetism and Its Effects on the Living System. O magnetismo e seus efeitos no sistema vivo.
Ele foi publicado por uma pequena editora, longe do alcance dos periódicos científicos. As imagens do livro, as que mostravam rabanetes gigantes e pepinos precoces, foram o produto desta pesquisa autofinanciada. Cada imagem e cada nota era um registro direto de seu laboratório caseiro. Davis e Rawls não eram robistas mexendo em um jardim. Eram investigadores que acreditavam que as regras da biologia poderiam ser reescritas se você entendesse a física sob a superfície. Sua evidência não era apenas visual. Era um desafio ao dogma químico de seu tempo. O próximo passo exigiria olhar mais profundamente para a ciência do próprio magnetismo e para a estranha história de como forças invisíveis moldaram o solo. Philip Callahan passou sua carreira estudando os sinais silenciosos escondidos na Terra. Como técnico de radar que se tornou entomologista, ele notou algo peculiar enquanto examinava os campos da Irlanda e as encostas vulcânicas do Havaí. Os solos mais férteis, aqueles que produziam colheitas exuberantes ano após ano, compartilhavam uma característica física que nada tinha a ver com nitrogênio, fósforo ou potássio. Eles eram paramagnéticos. Esses solos podiam ser atraídos, ainda que levemente, por um ímã forte. Não o suficiente para saltar do chão, mas o suficiente para registrar em um medidor sensível. Callahan mediu essa propriedade em unidades CGS, um padrão de suscetibilidade magnética. Cinzas vulcânicas férteis, ou a terra do delta do Nilo, muitas vezes marcavam acima de 1000 CGS. Em contraste, terras agrícolas exaustas ou areia industrial mal registravam acima de 50. Em termos práticos, um punhado de solo vulcânico escuro derivaria em direção a um ímã, enquanto uma porção de terra esgotada ficaria imóvel. Essa diferença, invisível a olho nu, era a assinatura oculta da abundância. Ele chamou isso de efeito de antena do solo. Cada partícula de rocha paramagnética agia como uma minúscula antena de rádio sintonizada na energia de fundo do planeta. Esses minerais, basalto, granito e certas argilas, capturavam e armazenavam os pulsos eletromagnéticos naturais da Terra. Na visão de Callahan, as raízes aproveitavam esse campo, extraindo não apenas minerais, mas uma espécie de nutrição elétrica. Onde o paramagnetismo era alto, as plantações cresciam mais rápido, resistiam a doenças e exigiam menos água. Onde era baixo, mesmo o melhor fertilizante não conseguia reavivar a terra por muito tempo. Os números não eram abstratos. Em seu trabalho de campo, Callahan rotineiramente registrava 1.200, 2.000 e às vezes até 4.000 CGS em solos vulcânicos. Em comparação, o campo de milho americano médio, após décadas de tratamento químico, muitas vezes caía abaixo de 100. A implicação era simples, mas profunda. O segredo para a fertilidade duradoura poderia ser medido com um ímã, não com um kit de química. Isso não era teoria, era uma propriedade física, uma que qualquer um poderia verificar com o medidor correto. Para Callahan, a própria Terra era uma bateria viva, e os solos mais produtivos eram aqueles que podiam reter uma carga. A próxima questão era como essa carga afetava a água e o que acontecia quando ímãs eram usados para amplificar o sinal. A água, a parceira silenciosa em cada colheita, move-se pelo solo e pelas raízes de formas fáceis de ignorar. Mas a magneticultura faz uma afirmação extraordinária. Um simples ímã poderia mudar a própria natureza da água. Nos cadernos de laboratório de Davis e Rawls, e mais tarde, em testes de campo da década de 1970, dizia-se que a água que passava por um campo magnético tornava-se mais fina, menos viscosa, mais rápida de absorver e mais fácil para as plantas beberem. A afirmação era audaciosa, mas o mecanismo era simples. Acreditava-se que os ímãs, especialmente o Polo Sul, quebravam aglomerados de moléculas de água, reduzindo a tensão superficial em até 30% a 40%. Estudos modernos, embora mais conservadores, colocaram esses números à prova.
Testes revisados por pares do Egito, Turquia e Irã usaram tensiômetros para medir o efeito. Os resultados mostraram uma queda consistente na tensão superficial da água, às vezes 15%, às vezes 25% menor que a da água não tratada. Em termos práticos, a água magnetizada espalha-se mais rapidamente pelo solo seco, penetra nos pelos radiculares com menos resistência e hidrata as mudas em menos tempo. Um estudo universitário de 2020 relatou rendimentos de milho 18% superiores após uma temporada de irrigação magnética sem fertilizante extra. Outro teste em estufa na Turquia descobriu que feijões brotaram 22% mais rápido e cresceram mais quando regados com água tratada magneticamente. Estes não são milagres, são ganhos mensuráveis, números que podem ser verificados, repetidos e citados. Os céticos argumentam que o efeito é pequeno, por vezes dentro da margem de erro. No entanto, mesmo as revisões mais cautelosas admitem que a água magnética pode aumentar os rendimentos em 10 a 20% em condições controladas. Um cientista de solos independente observou que solos paramagnéticos melhoram a estrutura, e os ímãs podem imitar isso ao alinhar as moléculas de água e tornar a hidratação mais eficiente. A física é sutil, mas o resultado é claro. Quando a água é estruturada por um ímã, as raízes respondem como se tivessem recebido um atalho. Este é o lado prático da magneticultura, um ajuste invisível que qualquer um pode replicar e que a ciência moderna, em seus testes mais cuidadosos, confirmou silenciosamente. Uma meta-análise de 2020 é citada. Os números são reais. O efeito é modesto, mas o princípio permanece. As leis da física, e não apenas da química, estão em ação em cada gota. De 1945 a 1975, a economia da agricultura passou por uma transformação que pode ser rastreada mais em números do que em palavras. Em 1945, os agricultores americanos gastaram 300 milhões de dólares em fertilizantes comerciais. Em 1975, esse valor havia ultrapassado os 3 bilhões de dólares, um aumento de 10 vezes em apenas uma geração. O volume de nitrogênio, fósforo e potássio sintéticos aplicados aos campos aumentou no mesmo ritmo, à medida que as fábricas químicas do tempo de guerra se voltaram para alimentar a Revolução Verde. A produtividade das colheitas disparou, mas também a dependência da indústria de insumos anuais. Ao mesmo tempo, a curiosidade científica em torno da agricultura magnética estava diminuindo silenciosamente. No início da década de 1970, periódicos acadêmicos e anais de conferências traziam um punhado de artigos sobre magneticultura a cada ano. Em uma década, esse número havia caído mais de 90%. Gráficos de citações mostram um declínio acentuado. O que outrora era um fluxo pequeno, mas persistente de pesquisa, quase secou enquanto as vendas de fertilizantes quebravam recorde após recorde. O contraste é gritante quando plotado lado a lado. À medida que a receita dos fertilizantes subia, a atenção à física do solo desaparecia do registro científico. A correlação não é apenas anedótica. A análise de bases de dados de publicações e estatísticas do USDA aponta para uma relação inversa, uma curva subindo, a outra colapsando. Os números não explicam os motivos, mas ancoram a realidade do que era valorizado, financiado e perseguido. A era da agricultura baseada na física não foi encerrada por uma única descoberta, mas por uma mudança na gravidade econômica. A próxima questão é por que uma ferramenta que prometia fertilidade permanente foi deixada para trás em favor de uma que exigia compra constante. Um ímã permanente custa menos de $5 e durará mais do que qualquer ferramenta no galpão. Uma única barra, uma vez colocada no lugar certo, continua funcionando por décadas sem manutenção e sem necessidade de nova compra. Compare isso com o modelo atual.
Um saco de fertilizante químico custando $50 ou mais por acre, esvaziado e substituído a cada temporada. Para as empresas que fornecem esses insumos, a lógica é simples. Vendas recorrentes significam lucro recorrente. O imã, por outro lado, é uma venda única. Um produto que, uma vez entregue, elimina a necessidade de novos negócios. Grupos comerciais e escritórios de extensão agrícola raramente mencionam a magneticultura em seus boletins. Quando o fazem, geralmente alertam que ela não foi comprovada, não é apoiada pela ciência atual ou não é recomendada para produtores comerciais. A linha oficial diz que os métodos baseados na física carecem dos dados robustos necessários para o endosso da indústria. Mas por trás da linguagem de cautela, existe um incentivo estrutural. O modelo químico mantém os agricultores em um plano de assinatura atrelado a produtos que devem ser comprados repetidamente. O método magnético ameaça esse ciclo. Oferece uma saída, uma ferramenta que não pode ser patenteada, marcada ou trancada atrás de um acesso pago. Essa resistência não é apenas sobre ceticismo. É sobre proteger um sistema onde cada acre, a cada ano, significa outra transação. Para aqueles dispostos a experimentar, a lacuna de custo é impossível de ignorar. A única barreira que resta é a vontade de tentar. Uma única barra de ímã, uma bússola e alguns minutos de configuração cuidadosa, isso é tudo o que é preciso para testar as alegações feitas por Davis, Rawls e Callahan. O primeiro passo é sempre a polaridade. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul, mas apenas um lado acelera o crescimento. Coloque uma bússola plana sobre a mesa e aproxime uma extremidade do ímã da agulha. A ponta norte da agulha será atraída pelo polo sul do ímã. Marque este lado claramente. Confundir o norte com o sul estagnará ou até matará suas sementes. Este não é um detalhe a ser ignorado. O método do carregador de sementes é o mais simples. Coloque suas sementes, rabanete, feijão ou pepino, em um prato raso e, em seguida, descanse-as diretamente sobre o polo sul marcado do ímã. Sele o prato para manter a umidade fora. Deixe as sementes por 24 horas. Esta janela é crítica. Muito pouco tempo e o efeito enfraquece. Muito tempo e você corre o risco de dessecação. Após um dia, plante normalmente. Espere ver brotos até 4 dias mais rápido, com mais mudas rompendo a terra. Nos testes de Davis e Rawls, as taxas de germinação saltaram até 20% e o crescimento inicial foi visivelmente mais forte. Para a energização da água, prenda um ímã à sua mangueira de jardim, com o polo sul voltado para dentro. Prenda-o com fita adesiva para que a água flua pela face ativa. Mantenha o fluxo constante, não mais rápido que 5,5 litros por minuto. Uma velocidade maior interrompe o campo, reduzindo o efeito. Esta água magnetizada absorve-se no solo mais rapidamente, alcançando raízes que, de outra forma, poderiam permanecer secas. Estudos de campo e testes domésticos relatam uma penetração de umidade 10 a 20% mais rápida e um vigor inicial melhorado, mesmo sem fertilizante. Para construir um anel magnético para uma árvore, enterre 4 ímãs no solo, com os polos sul apontando para o tronco. Espace-os uniformemente em um círculo a cerca de 1 a 1,5 metros da base, a 5 a 10 centímetros de profundidade. Essa configuração imita os campos paramagnéticos encontrados em solos vulcânicos. A frutificação pode chegar 1 ou 2 semanas antes, e a saúde geral da árvore geralmente melhora. Se os ímãs estiverem desalinhados ou o polo errado for usado, o efeito é perdido. Cada método depende de acertar a polaridade. Sempre confirme com uma bússola antes de começar. Estes não são brinquedos, são ferramentas. E a diferença entre o sucesso e o falha é medida em milímetros e minutos. Testes de germinação revelam a diferença entre a teoria e a prática de uma forma que os números sozinhos
Não conseguem. 10 sementes de rabanete colocadas no polo sul de um imã por 24 horas rompem o solo 2 dias antes do previsto. Seus caules são grossos, as folhas largas, e no 7º dia, quase todas as sementes brotaram. 9 em cada 10, em média, buscam a luz. Na bandeja ao lado, exposta ao Polo Norte, apenas 3 sementes mostram qualquer sinal de vida. O restante permanece selado, como se o inverno nunca tivesse acabado. O grupo de controle, intocado pelos ímãs, fica em algum lugar no meio, com 6 ou 7 mudas, lentas e desiguais, com raízes que hesitam em se ramificar. Esse padrão repete-se em 3 canteiros de quintal. O grupo do Polo Sul apresenta média de 87% de germinação. O Polo Norte, apenas 28%. Os controles pairam em 65%. Ao final de 2 semanas, as plantas tratadas com o Sul não são apenas mais altas. Medem 54 milímetros em média, comparado a 45 milímetros dos controles e apenas 31 milímetros do Polo Norte. Estes não são resultados acidentais. Os números alinham-se com os relatórios originais de Davis e Rawls e com testes universitários conservadores que se seguiram décadas depois. O efeito não se limita a rabanetes. Feijões, pepinos e até trigo respondem da mesma forma. Quando o polo errado é usado, o fracasso é imediato e severo. Em um teste dividido, uma bandeja de sementes de feijão expostas ao norte mostra uma queda de 70% na germinação. A lição é clara. A polaridade não é uma nota de rodapé. É a diferença entre um jardim que prospera e um que nunca começa. Replicar esses resultados em casa é simples, mas a margem de erro é implacável. Um ímã mal posicionado, um polo invertido ou um campo fraco anulará qualquer vantagem. Os números brutos falam por si, mas a prova real está no fracasso. Quando as regras são seguidas, o crescimento acelera. Quando são ignoradas, a natureza fica estática. Raízes maiores, crescimento mais rápido e colheitas aumentando em 2 dígitos, sem nada ligado na tomada. Mas há uma pergunta que nenhum desses métodos responde. Por que os insetos atacam uma planta e ignoram completamente outra a 1 metro de distância? Um cientista do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos passou sua carreira provando que a resposta padrão estava errada. Os insetos não apenas sentem o cheiro das suas plantas, eles as escaneiam por frequência. Uma única bobina de cobre pode desligar esse sinal. No auge de sua carreira, o Dr. Philip Callahan trabalhou profundamente dentro do Laboratório de Pesquisa de Insetos em Grãos do Sul do USDA em Tifton, Geórgia. Seu título oficial era entomologista, mas seu histórico estendia-se muito além do mundo dos insetos. Callahan fora treinado como técnico de rádio na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, dominando a arte de rastrear sinais invisíveis nos céus europeus. Aquela experiência de guerra, ler a linguagem das ondas de rádio, moldaria as perguntas que ele levaria para o laboratório décadas mais tarde. A curiosidade de Callahan era implacável. Na década de 1960, ele começou a examinar antenas de insetos sob microscópios de alta potência, buscando pistas de como as pragas encontravam seus alvos. O que viu o pegou de surpresa. A estrutura das antenas de mariposas e besouros não parecia aleatória. Em vez disso, assemelhavam-se aos arranjos finamente sintonizados usados em radares. Longos eixos repetidos, cobertos por sulcos e espinhos, espaçados em intervalos precisos. Para Callahan, isso não era apenas uma peculiaridade biológica. Parecia engenharia. Ele publicou micrografias em boletins técnicos, convidando outros cientistas a olharem mais de perto. Anos de pesquisa levaram-no a uma hipótese radical. As antenas dos insetos poderiam atuar como guias de onda dielétricas, capazes de captar sinais eletromagnéticos muito além do cheiro ou do tato comum. Em seu livro de 1975,
Ele descreveu como essas estruturas poderiam ser sintonizadas para frequências infravermelhas, comprimentos de onda invisíveis ao olho humano, mas onipresentes no mundo natural. Ele argumentou que os insetos não estavam apenas farejando o ar em busca de odores de plantas. Eles poderiam estar escaneando algo mais profundo, a assinatura energética de uma planta viva. Dentro do USDA, as ideias de Callahan causaram espanto. No entanto, suas credenciais técnicas eram difíceis de descartar. Ao longo de sua carreira, publicou mais de 100 artigos científicos e 10 livros, unindo entomologia, radiofísica e o estudo da comunicação biológica. Passou anos no laboratório de pesquisa de comportamento de atrativos de insetos e biologia básica em Gainesville, Flórida, pressionando seus colegas a repensarem como os insetos realmente navegam na paisagem. A evidência, insistia Callahan, estava bem na frente deles, gravada nos detalhes microscópicos da antena de cada mariposa. Para ele, essas estruturas não serviam apenas para o olfato, mas para sintonizar um mundo oculto de sinais que a ciência moderna estava apenas começando a reconhecer. Suas observações desafiaram todo o campo a olhar além da química e a considerar a possibilidade de que plantas e insetos estivessem se comunicando em uma frequência que ninguém se dera ao trabalho de medir. Câmeras infravermelhas revelaram um mundo oculto no jardim. Quando uma planta prospera, suas folhas liberam calor em um fluxo constante e uniforme, um campo ininterrupto de energia. Sob estresse, esse padrão fratura-se. Seca, doença ou perda de nutrientes interrompem o metabolismo e o fluxo de água da planta, deixando para trás uma colcha de retalhos de pontos quentes e frios. Isso não é apenas teoria. Centros de pesquisa agrícola usam imagens térmicas para detectar culturas com estresse hídrico dias antes de murcharem. A assinatura infravermelha de uma planta saudável parece suave e uniforme, enquanto a de uma planta em dificuldades parece manchada com explosões erráticas de calor na superfície das folhas. O Dr. Philip Callahan olhou para essas diferenças e viu mais do que apenas calor. Ele acreditava que a distinção entre plantas saudáveis e doentes estendia-se muito além da temperatura. Em sua visão, uma planta robusta emite um sinal de alta energia coerente, uma espécie de estática biológica que se mistura ao fundo. Insetos, argumentou ele, não conseguem sintonizar esse sinal. Eles voam direto, incapazes de distinguir a planta de seus arredores. Mas quando uma planta enfraquece, seu campo de energia torna-se caótico. A emissão infravermelha torna-se ruidosa e desordenada, como um rádio preso entre estações. Para um inseto faminto, isso é um farol, um sinal claro de que a planta está vulnerável e pronta para ser consumida. Entomologistas contemporâneos estudaram como os insetos usam pistas sensoriais para encontrar seus alvos. O consenso é que a maioria das pragas depende do cheiro e do contraste visual. Mas alguns, como os besouros de fogo ou certas vespas parasitas, conseguem detectar mudanças sutis na radiação infravermelha. O Dr. Ring Card, um renomado especialista em comportamento de insetos, observa que, embora as pistas primárias sejam químicas, os insetos são sensíveis a diferenças de temperatura e podem usá-las para focar em plantas estressadas. A ideia de que insetos podem decodificar padrões complexos de energia infravermelha permanece controversa. O que está claro, no entanto, é que plantas estressadas transmitem seus problemas de formas visíveis, tanto para câmeras quanto potencialmente para as criaturas que as procuram. A distinção entre energia coerente e caótica não é apenas acadêmica. Oferece uma nova maneira de pensar sobre a saúde das plantas. Se o sinal de angústia de uma planta é o que atrai as pragas, então mascarar ou corrigir esse sinal poderia tornar a planta efetivamente invisível. Essa perspectiva abre as portas para intervenções que não dependem de produtos químicos, mas na restauração do campo de energia natural da planta.
e levanta a questão de se um simples pedaço de cobre seria suficiente para mudar o jogo. Uma lesma se aproxima da borda de um canteiro de jardim, com as antenas varrendo o solo em busca de sua próxima refeição. Logo adiante, um pedaço de fio de cobre jaz semi-enterrado na terra úmida. Quando a lesma faz contato, seu corpo faz a ponte entre o cobre e o solo úmido, completando um circuito natural. Um medidor de voltagem preso ao fio registra um pico, entre meio volt e 1 volt, gerado pela interação do cobre, do muco e dos eletrólitos no solo. Isso não é truque nem pensamento positivo. A química é básica. O cobre e o muco da lesma criam uma célula galvânica, o mesmo princípio que alimenta uma bateria. Em segundos, a lesma recua. Sua retirada é brusca e inconfundível, muitas vezes levando menos de 2 segundos do primeiro contato à retirada. A reação é consistente em testes repetidos, com até as lesmas mais audaciosas abandonando seu caminho após tocarem o fio. Químicos de solo mediram esse efeito em testes controlados, registrando curvas de voltagem e tempos de retirada com precisão. Em média, as lesmas afastam-se em 1,5 a 2 segundos e raramente tentam uma segunda travessia. O efeito é visível, mensurável e, crucialmente, repetível. Ao contrário de sprays ou pellets, que não deixam evidência de ação, o fio de cobre oferece uma prova clara que qualquer um pode testar. O leve choque elétrico é inofensivo para a planta, mas suficiente para deter a lesma, criando uma barreira viva com nada mais do que um pedaço de metal e a umidade já presente no solo. Para os céticos, a configuração é simples. Uma lesma fresca, um comprimento limpo de cobre, um multímetro básico e um cronômetro. Todas as vezes, o resultado é o mesmo. Uma demonstração ao vivo da física em ação e uma força de campo que nenhuma praga ousa cruzar. Todo experimento precisa de uma linha de partida. Na manhã do primeiro teste, 6 canteiros de jardim, 3 equipados com bobinas de cobre e 3 deixados sem tratamento, foram medidos para 2 números simples, Brix e voltagem. O Brix, o padrão para açúcares de plantas e sólidos dissolvidos, foi verificado usando um refratômetro manual. Cada amostra de folha foi espremida e uma gota colocada no vidro. O grupo de controle teve uma média de 7,2 Brix, com uma variação de 6,8 a 7,6. O grupo da bobina marcou 7,3, variando de 7,0 a 7,7. Esses números, embora modestos, estabeleceram a base para todo o teste. As leituras de voltagem foram feitas com um multímetro digital, com as pontas de prova pressionadas contra o caule e o solo úmido. Todos os canteiros ficaram entre 38 e 46 mV, sem diferença significativa entre os canteiros tratados e não tratados. O pH do solo, a umidade e a exposição à luz solar foram registrados para cada canteiro para descartar variáveis ocultas. Essas leituras iniciais não mostraram vantagem para o grupo da bobina, nem açúcar extra, nem voltagem mais alta, nem sinal de um efeito imediato. Um gráfico de resumo capturou as médias e a variação para cada métrica. As leituras de Brix plotadas lado a lado revelaram apenas uma pequena variação, bem dentro da margem de erro para vegetais cultivados em jardim. Os dados de voltagem ecoaram a mesma história. Um agrupamento apertado em todos os 6 canteiros, sem valores atípicos. Este instantâneo, tirado antes de qualquer intervenção, serviria como âncora para todas as comparações futuras. O protocolo exigia acompanhamentos semanais, Brix, voltagem, contagem de pragas e cor das folhas, tudo monitorado ao longo do próximo mês. Ao comprometer-se com números exatos e métodos repetíveis, o experimento estabeleceu uma linha clara entre a observação e o pensamento positivo. Qualquer alegação sobre resistência a pragas ou vigor das plantas teria que resistir a esta base: medida,
não imaginada. Em Paris, em 1923, Georges Lakovsky estava entre fileiras de gerânios no Jardin des Plantes, com um fio de cobre na mão. Seu experimento era simples. Plantas infectadas com tumores de galha da coroa não receberam remédio nem tratamento químico. Apenas um único laço de cobre, aberto em uma extremidade, colocado suavemente ao redor do caule. Lakovsky chamou-o de circuito oscilante, inspirado na ideia de que cada célula viva vibra como um pequeno rádio. De acordo com seus próprios relatos, os resultados foram dramáticos. Os gerânios com as bobinas de cobre sobreviveram e recuperaram-se, enquanto as plantas não tratadas murcharam e morreram. A notícia da demonstração espalhou-se rapidamente pelos círculos científicos franceses e chegou à imprensa com manchetes sugerindo uma nova era na saúde das plantas. Lakovsky publicou diagramas e descrições em seu livro L'origine de la vie, A Origem da Vida, e registrou patentes descrevendo o design da bobina. Um laço simples, não um anel fechado, sempre com uma abertura visível. Esses documentos antigos, preservados nos arquivos da Bibliothèque Nationale de France, mostram a forma inconfundível da bobina de Lakovsky. Quase um século depois, esse mesmo padrão, um único laço aberto de cobre, permanece no coração de cada manual de eletricultura. O design mudou pouco em relação àqueles primeiros jardins parisienses, carregando o pedigree de sua origem para as mãos modernas. Um século separa o laço de cobre de Lakovsky das bobinas que os jardineiros usam hoje. No entanto, o design quase não mudou. Os diagramas originais da década de 1920 mostram um único fio enrolado apenas uma vez ao redor do caule, sempre com uma quebra deliberada, nunca um anel fechado. Essa abertura é mais do que uma peculiaridade, é a característica definidora. Lakovsky descreveu-a como um circuito oscilante, destinado a permitir que a energia flua para dentro e para fora, ecoando a forma como as antenas de rádio recebem sinais do ar. Guias modernos de eletricultura ainda pedem a mesma geometria. Um laço de cobre dimensionado para caber frouxamente ao redor da base da planta, com uma abertura não maior que um lápis. Seja pressionado suavemente contra um gerânio em Paris ou estacado no solo ao lado de um tomateiro na Califórnia, o princípio mantém-se. A bobina aberta não é uma invenção da era da internet ou um produto do marketing moderno. É um descendente direto de um experimento quase esquecido. Um design passado através de patentes antigas, manuais traduzidos e gerações de tentativa e erro. Essa continuidade não é apenas uma curiosidade histórica. É a razão pela qual as instruções "faça você mesmo" de hoje ainda ecoam o passado, e porque o próximo passo, construir sua própria bobina, segue um projeto inalterado desde que o primeiro fio de cobre circulou um caule vivo. O mercado global de pesticidas vale mais de 60 bilhões de dólares a cada ano. Isso não é um negócio secundário. É um motor financeiro que depende de jardineiros e agricultores voltando temporada após temporada para mais uma rodada de produtos químicos. A lógica é simples e implacável. Você pulveriza para matar um inseto, mas o veneno não para apenas no inseto. Ele estressa a planta, baixando sua voltagem interna e enfraquecendo suas defesas naturais. Esse estresse altera a química e o campo de energia da planta, tornando-a mais atraente para as pragas. A próxima onda de insetos não é uma coincidência. É um resultado direto da pulverização anterior. Relatórios da indústria e boletins de extensão agrícola reconhecem silenciosamente este ciclo. Cada aplicação de pesticida reduz a resiliência da planta. À medida que a imunidade cai, a planta envia um sinal de socorro mais forte, seja por meio de compostos voláteis, paredes celulares enfraquecidas ou mudanças nos padrões de energia. Mais pragas chegam, atraídas pelo alvo fácil. A solução, de acordo com a indústria, é sempre mais produto. Uma nova fórmula, uma dose mais forte, uma assinatura para a mistura mais recente.
Esta é a esteira dos agrotóxicos. 5 etapas repetidas infinitamente: pulverização, estresse, sinal, infestação, repetição. O sistema não recompensa plantas saudáveis. Ele lucra com as doentes. Quanto mais você luta, mais você compra. Por décadas, este ciclo foi vendido como progresso. Na realidade, é uma armadilha. Uma que prende os produtores na dependência, esvazia suas carteiras e deixa suas colheitas mais fracas a cada rodada. A verdadeira questão não é se o sistema funciona, mas para quem ele realmente está trabalhando. Um único pedaço de fio de cobre é tudo o que é preciso para colocar a teoria à prova. Para a maioria dos vegetais de jardim, um fio de cobre sólido, bitola 12 a 14, funciona melhor. Corte um pedaço longo o suficiente para envolver frouxamente a base da planta, cerca de 1,5 a 2 vezes a circunferência do caule. Molde-o em um laço, mas não feche o círculo completamente. Deixe uma abertura aproximadamente da largura de um lápis. Esse espaço aberto é essencial. Ele permite que o laço atue como uma antena, não como um circuito fechado. Deslize o laço suavemente sobre o caule, deixando-o logo acima do solo, ou pressione as extremidades na terra ao lado da planta. Não há necessidade de descascar o fio ou adicionar qualquer fonte de energia. A configuração termina em menos de 1 minuto. Para acompanhar os resultados, um refratômetro torna-se a ferramenta preferida. No 7º dia, corte uma folha, esprema uma gota de suco no vidro e verifique a leitura de Brix. Repita no dia 14 e no dia 30. Se a bobina estiver funcionando, esses números devem subir, às vezes 2 ou 3 pontos em um único mês. Praticantes independentes, de jardineiros de quintal a agricultores de pequena escala, registraram seus resultados em cadernos de campo e fóruns online. Alguns relatam as folhas tornando-se de um verde mais profundo. Outros veem o dano por pragas cair para quase zero. Para aqueles que desejam dados concretos, leituras de voltagem podem ser tiradas nos mesmos intervalos usando um multímetro digital pressionado contra o caule e o solo. A segurança é simples. Mantenha a bobina longe de crianças e animais de estimação e evite usar fio tratado ou revestido. O método é tão antigo quanto os diagramas originais de Lakhovsky, mas as medições são inteiramente modernas. Cada leitura é um ponto de verificação, a prova de que um pedaço de cobre pode mudar a história de uma planta, um laço de cada vez. 4 métodos, 1 século de evidências enterradas: eletricidade atmosférica, baterias de terra, campos magnéticos e bobinas de frequência. Cada um foi patenteado, testado e silenciosamente deixado de lado em favor de produtos que você tem que comprar novamente a cada temporada. A física nunca parou de funcionar. O experimento é seu para realizar. Tente um método, acompanhe seus resultados e, se funcionar, conte a alguém. A melhor maneira de desenterrar a ciência esquecida é plantá-la em todos os jardins da rua. Se esta exploração da física esquecida mudar a forma como você vê as energias ocultas em seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro do conhecimento será aberto em breve.